Muito bem, boa tarde a todas e todos. Muita alegria poder estar mais uma vez com vocês, participando desse momento, que é um momento de uma reflexão salesiana, né, de temas relacionados aí aos adolescentes, aos jovens, e que diz respeito justamente à nossa vocação carismática no segmento de Dom Bosco, também de Madre Mazarello. Acho que nós podemos iniciar com uma oração. Eu vou fazendo, vocês vão acompanhando, e assim nós nos colocamos também sob as luzes do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, uma boa tarde, uma boa reflexão para nós. Como fizemos das outras vezes, eu vou seguir uma apresentação em slides, que depois eu disponibilizo também para vocês, e vou fazer até umas 5 horas, né, máximo, para a gente ter depois também um tempo para algumas perguntas. Na última reflexão nossa, então, a Cristina me passou, né, algumas questões. Eu vou me ater a uma particularmente, porque as outras serão respondidas ao longo da exposição, né? Mas havia uma pergunta que justamente dizia assim, quais são as consequências, né, da violência doméstica, violência familiar na vida de uma criança? Nós sabemos que tudo aquilo que acontece dentro da casa, nós falávamos até das influências da própria televisão, dos meios de comunicação sobre uma criança, isso é muito forte, porque ela está muito vulnerável, ela está muito aberta às influências. Então, não precisa muito esforço para a gente imaginar o que vai acontecer com uma criança que cresce num ambiente onde há violência, há agressão, são xingamentos, às vezes até agressões físicas, ou do esposo contra a esposa, né, do casal em si, ou principalmente quando a violência é contra a criança, e isso nós podemos dizer que vai marcá-la com certeza. Então, ou ela vai ser uma criança muito assustada, muito amedrontada, ou ela vai ser também uma criança muito agressiva, né, porque ela vai reproduzir aquilo que ela vive. Então, o fato é que isso é sempre muito ruim, né, no desenvolvimento, porque compromete o psicológico e também, muitas vezes, a própria parte física da criança, né, que sofre essas... Desculpa que estão tocando aqui meu telefone, eu preciso desativar isso aqui. Segundinho. E, então, assim... nós sabemos que toda influência negativa, ela tem um reflexo. Inclusive, eu vou retomar aqui a nossa apresentação da semana passada, passando muito rapidamente sobre os slides que nós já vimos, né? Então, essa é a primeira parte da formação, só para recordar que justamente o que nós falamos na semana passada foi sobre esse contexto, né,
da violência que está colocado hoje e como é que Dom Bosco via que a violência é uma falha na educação. A educação mal, né, trabalhada, ela vai conduzir a uma situação de crise e de violência na sociedade. Então, também na vida de uma criança. Lembramos aí que Dom Bosco começa o seu trabalho com os jovens das prisões de Turim e ele percebe que justamente ele precisava trabalhar muito na ótica da educação para poder avançar. Aqui eu dizia que está faltando para nós hoje, enquanto sociedade, reflexão. Nós estamos numa sociedade que vive de extremos, né? Ou se está do A, ou se está no Z, ou se é da direita, ou se é da esquerda, ou se é a favor, ou se é contra, e isso não favorece, né, nós olharmos a realidade como ela se apresenta e conseguirmos refletir do porquê que a situação está assim. O que é que está por trás de tudo isso? As coisas não são simples, né? Pelo contrário, elas têm toda uma realidade muito complexa que as envolve. Então, nós precisamos olhar também esse tema da violência com essa visão de que não é coisa simples, precisamos refletir, amadurecer. E precisamos fazê-lo porque nós, enquanto família salesiana, consagrados, leigos, nós temos uma missão que é a missão de educar e precisamos ajudar a enfrentar esse tema do socioeducativo, que está sendo trazido aqui com uma visão geral sobre a violência, né, mas também sobre o sistema ao qual são inseridos os adolescentes quando cometem um ato infracional. E hoje nós vamos, então, aprofundar um pouco mais essa violência a partir da ótica do ato infracional, de um tema muito presente hoje na sociedade, na política, sobre redução da maioridade penal, sobre o tratamento que é dado a esses adolescentes. Nós costumamos ver muito rebeliões acontecendo, né? Então, vamos pensar como é que nós trabalhamos tudo isso na nossa cabeça, nas nossas conversas, porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo preconceitos, conceitos errados, né? Ideias equivocadas, achando que estamos falando de solução e não estamos falando de solução, tá? Então, uma das coisas que eu trouxe a semana passada foi justamente uma reflexão sobre essa cultura de violência e morte que está presente na nossa sociedade e como que essa cultura de morte vai se manifestando, né? Nós procuramos falar de cuidado com a saúde, de vida, e, ao mesmo tempo, a mídia, né? Os jogos, as brincadeiras vão reproduzindo situações de morte que vão influenciando a vida dos adolescentes e dos jovens e das crianças. Nós temos uma sociedade marcada pela depressão, pela angústia, medo, né? Álcool, aborto, outros tipos de droga, ou seja, a violência está muito forte, muito presente. E aí nós falamos do grande número de mortes que acontecem, estamos no mês de setembro, né, identificado como mês amarelo de cuidado com a vida por conta dos suicídios, e estamos vendo aí que a cada 46 minutos se registra um suicídio aqui no Brasil. Temos muitas mortes provocadas pela violência e que atingem principalmente jovens. 7 jovens assassinados a cada hora no Brasil. Quando terminarmos aqui a nossa fala, já serão pelo menos mais 10 que terão perdido a vida, né? Fazendo aí o critério de tempo, tá? E como é que essa cultura de morte ela vai impregnando todos os campos, né? A religião, a filosofia, a cultura, a música, né? A tecnologia. Então, de toda forma, essa cultura está presente. E por que nós falamos sobre isso? Justamente para dizer que se isso, em tantos momentos, afeta a nossa mente, traz para nós medo, insegurança, nós que somos adultos, vamos imaginar como é que isso
influencia a vida de uma criança, de um adolescente, de jovem. Depois, falamos aí, né, das balas perdidas, que vão tirando vidas inocentes. E quantas vidas inocentes são perdidas, não é verdade? Agora, nós vivemos num momento em que a violência talvez não era assim tão explícita, tão forte, tão declarada, né? E hoje, as crianças que estão nascendo e crescendo nesse clima de violência, respirando isso todos os dias, como é que isso fica na cabeça dessas crianças? Ou como é que vai se naturalizando a morte violenta? Como é que vai se naturalizando que vidas vão sendo perdidas, crianças, bebezinhos vão sendo jogados fora, né? Padrastos, madrastas, ou pais e mães que vão matando filhos. Então, tudo isso nós vimos, como é que isso vai influenciando essas novas gerações. E aqui nós dizíamos, né, que essa violência são as margens que vão comprimindo a vida da juventude e vão arrastando também a eles para a violência. Então, não dá para discutir simplesmente, nós vamos falar sobre isso, discutir a atitude, o comportamento do jovem, sem nós analisarmos o comportamento da sociedade e o quanto nós podemos também estar fazendo parte dessa situação, na medida em que, justamente, às vezes não aprofundamos a nossa reflexão, vamos favorecendo também, porque acabamos assistindo, vendo, e não discutimos com as nossas crianças aquilo que a mídia mostra, aquilo que está na TV, está na internet, e aí eles vão crescendo com tudo isso, prejudicando. Então, eu dizia o seguinte, né, que ser adolescente, hoje, como milhares de anos atrás, é a mesma condição de desenvolvimento. Só que os que estão hoje vivendo a própria adolescência estão com uma adolescência marcada pela cultura de morte, por toda essa realidade de violência que eles vão assumindo, tá? E vão vivendo também com isso, como se fizesse parte da realidade. Alguns sofrendo, outros se expondo, alguns vítimas da violência e outros praticando a violência, assumindo na própria vida essa violência. Então, isso muito rapidamente para fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos há 15 dias atrás. Hoje, nessa etapa 2 desse tema, então, eu vou trazer algumas questões ligadas um pouco também à legislação. Por quê? Porque nós precisamos conhecer. Eu sempre fico preocupado, porque quando a gente se deixa levar pelo senso comum, o que acontece? A gente acaba dizendo aquilo que todo mundo fala. Ah, essa lei, né, ela só dá direitos e não dá deveres, a culpa dessa realidade que está aí é do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque deixa os adolescentes fazerem tudo e não se pode fazer nada com eles. E aí eu pergunto assim, nós estamos falando isso porque nós estudamos, lemos, refletimos, ou nós estamos falando isso porque estamos simplesmente repetindo o que todo mundo fala? Porque nós não paramos, talvez, para pensar e nos questionarmos, será que é isso mesmo? Será que essa lei, que teve uma grande influência da igreja, da pastoral do menor, de Dom Luciano Mendes, que é tido para nós como um verdadeiro santo da igreja moderna aqui no Brasil, será que esse pessoal, todo mundo errou? E nós estamos acertando quando dizemos que a lei não presta, que ela não é boa? Então, vejam bem, rapidamente aqui algumas questões para nós, tá bom? É uma provocação para a gente depois procurar se aprofundar, ler um pouco mais a respeito. Então, em 90, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, nós tínhamos o quê? A lei dos menores, a chamada lei da situação irregular. Então, só interessava para a lei se o menino cometesse um crime,
né? Ou, se ele fosse abandonado, então se pegava e se punha para adoção ou se colocava dentro da FEBEM para que o Estado pudesse cuidar. Era a lei da situação irregular. O que o Estatuto fez foi trazer para nós uma lei que pense a proteção integral, o cuidado integral da criança e do adolescente, assegurando o quê? Direitos fundamentais: educação, saúde, família, moradia, cultura, esporte, profissionalização, tudo aquilo que eles precisam para o desenvolvimento, tudo aquilo que Dom Bosco e Mazarello lutaram tanto para oferecer já no século passado para as crianças e para os adolescentes. Então, vejam bem, a lei não fez outra coisa do que procurar garantir, ao menos no papel, aquilo que é necessário e que precisa ser praticado pelos governantes. Agora, o pessoal diz assim, é uma lei de primeiro mundo, vale para outro. Não, lei de primeiro mundo não precisa dizer que criança tem que comer, que a criança precisa ser cuidada pela família e que essa família precisa ter condições de cuidar da sua criança, que elas precisam de uma educação de qualidade. Se isso está na lei aqui no Brasil, é porque nós precisamos que isso esteja colocado aí para ser minimamente garantido, para se tentar garantir, tá? E aí o que a lei diz? Que o adolescente, ele é sujeito de direitos e que ele tem direito à ampla defesa. O que significa? Antes, o juiz podia decidir que ele fez algo errado, que ele vai ser punido, que ele vai receber essa ou aquela medida, vai ser internado, e o adolescente não tinha direito a constituir uma prova, a se defender. A lei hoje procura garantir isso. E é isso que impede que tantos inocentes sejam condenados. Nós sabemos quanto é grande o preconceito, né? No nosso país, como também fora dele, estamos vendo lá nos Estados Unidos isso, e quanta gente inocente acaba, né, sendo condenada porque é negro, porque é pobre, porque mora na favela. Então, o que a lei procura fazer não é proteger bandido, mas é permitir que possam se defender. Agora, vejam bem, o fato é que, assim, as nossas políticas públicas não são aplicadas como deveriam. Falta saúde, falta educação, falta assistência social, né? Não tem condições de vidas dignas, e tudo isso faz com que aquele mais pobre fique mais exposto ao crime. Agora, é preciso entender bem, minha gente, não é só o pobre que está envolvido no crime. Tem muita gente que mora em condomínio particular, que se envolve com a droga, que se envolve com o crime. Isso nós tínhamos números, quando eu trabalhei em São Carlos, nessa área, que dizia para nós que 50% dos adolescentes que praticavam ato infracional, a família tinha como mínimo uma renda de 3 salários mínimos. Então, não são só, ou não é só por causa da pobreza que se envolve com a criminalidade, mas isso facilita muito, favorece muito. Só que quem tem mais dinheiro tem bons advogados. Quem não tem recurso, nem advogado tem, tá? Aí diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como depois a lei do SINASE, uma lei de 2012, então ela prevê para quem infracionou medidas socioeducativas. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas medidas, tá? O importante aqui, o que é? Olha aqui, é que com essas medidas, o que se quer não é simplesmente a punição. É isso que muita gente confunde, diz, a lei é muito branda. Não, não é que a lei é branda. É que para o adulto basta jogá-lo na prisão. E pronto, ele fica ali e vai sofrer na prisão. Fazer isso com o adolescente, que infelizmente é o que muitas vezes acontece, vai fazer ele sair pior ainda lá de dentro, novo e escolado no crime. Mas aquilo que está na lei é de que se ofereça um trabalho educativo, pedagógico, para a gente conseguir redirecioná-lo socialmente. O jovem está socializado também quando ele está no crime.
Eu acho que eu comentei alguma coisa sobre isso semana passada, né? Todos nós queremos respeito, queremos dignidade, queremos o nosso pequeno ou grande espaço de poder, né? Queremos que nos valorizem. Quando o jovem está no crime, às vezes ele tem mais isso lá do que na escola. Na escola ele é tratado como um Zé Ninguém, ele não é acolhido bem, mas já é ameaçado logo que chega para dizer, olha, se você aprontar alguma coisa, nós vamos te mandar embora. E no crime, não, ele é acolhido, ele é valorizado, é dado importância para ele, claro, para ele fazer o mal, para ele fazer coisas erradas. Mas lá ele tem acolhida e às vezes não tem na sociedade. Aqui basta que ele use uma roupa de um determinado jeito, basta que ele tenha um brinco ou uma tatuagem, ele já é tido como malandro, como bandido. Então, às vezes, nós o empurramos para o lado do crime, não é verdade? Aquilo que o Estado não oferece, o bandido, o criminoso, o traficante oferece, tá? Desde a saúde até a alimentação. Então, quando falha a política pública, nós empurramos o jovem nas mãos do crime, tá bom? O que se quer, então, com as medidas socioeducativas aplicadas a um adolescente que infracionou é ajudá-lo a ressignificar a própria vida. Aqui eu trago algumas coisas que eu vou passar muito rapidamente, porque eu tenho muito assunto para tratar, mas só para a gente poder entender. Em 2012, foi pedido que municípios e estados fizessem um plano para os próximos 10 anos sobre o trabalho a ser feito com os adolescentes que cometem ato infracional. Esse plano decenal, né, de 10 anos, vai completar 10 anos em 2022, e eu digo para vocês, quase nada foi feito. O plano que o governo federal escreveu em 32 páginas é horroroso. Eu escrevi 64 mostrando todas as falhas que tem ali. Por que o plano não funciona, não pode funcionar, como é que a União, né, induziu ao erro os estados e os municípios ao fazer um plano muito ruim. Não tem parâmetro de formação pedagógica, não tem parâmetro de segurança, não tem, a estrutura arquitetônica não é boa, os educadores não são formados profissionalmente, a gente precisa formar professor, como é que eu não vou formar um educador que vai trabalhar com esses adolescentes, tá? Depois, a lei prevê programas de meio aberto, programas de privação de liberdade, né, programas que restringem a liberdade do adolescente. Esses programas precisam conversar e não conversam. Aquilo que nós chamamos de liberdade assistida, quando ele está fora, e que algumas obras salesianas fazem esse trabalho de uma forma muito bonita, né, e bem feita. O governo faz muito mal quando está ao cuidado das prefeituras. E o menino não cumpre bem a liberdade assistida, não é bem acompanhado, ele acaba indo para a internação, para a privação de liberdade. E não se conversam. Ele fica na privação de liberdade, quando ele sai de volta para a sociedade, também não é acompanhado. Então, como é que se faz? Tá? Então, há toda uma falha. Depois, uma outra coisa importante, essa que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quando a gente fala que o sistema que trabalha com esses adolescentes que infracionaram é ruim, não presta, a gente pensa logo assim, né? A FEBEM, a Fundação Casa, como se chama atualmente, faz um péssimo trabalho, não é boa, e é verdade. Só que chegar dentro da Fundação Casa é a última etapa de todo um processo de acompanhamento desse jovem. Antes de chegar lá, falhou o Estado e a Prefeitura quando não colocaram as políticas públicas que deviam colocar, né? Saúde, educação, uma educação de qualidade, etc. e tal. Falha o Ministério Público, que não faz bem a parte dele, né? De cobrar do Estado. Falha o governo, o judiciário, né? Que muitas vezes, ao invés de aplicar imediatamente uma medida, o menino
cometeu lá um pequeno deslize, né? Se envolveu numa briga, foi pego lá com droga, ao invés de aplicar imediatamente um acompanhamento para ele, passam-se 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí, quando vai dizer para ele assim, olha, sabe por que você está aqui, menino? Ele diz assim, porque eu peguei uma pulseirinha lá na barraquinha do mercado. O juiz diz para ele, não, né? Aliás, minto, a ordem é o contrária, né? Quando pergunta para ele, por que você está aqui, né? Ele vai dizer, por causa do roubo que eu fiz? Não. Porque eu estava traficando? Não. Né? Aí vai chegar lá no final, na pulseirinha do mercado. Não, você está aqui porque outro dia você pegou uma pulseirinha lá no mercado. Ele vai dizer assim, mas vocês não esqueceram isso ainda? Já faz 1 ano que eu fiz isso. Quer dizer que ele já fez coisas muito piores. Mas lá atrás ele não foi trabalhado. Né? Então, percebe que há uma falha aí de todo um sistema, que é chamado sistema socioeducativo, e que a ponta onde os problemas estouram é lá dentro da Fundação Casa. Tá? Vocês estão vendo aí algumas fotos, né? Essa bonita que está aí seria do Núcleo de Atendimento Integrado que nós iniciamos lá em São Carlos. Não é desse jeito, mas é um projeto que o governo federal fez para implantar nos estados, que infelizmente está no papel até hoje. Aqui vocês vão começar a ver algumas fotos deles dentro das unidades, mas daqui a pouco eu vou mostrar só as fotos para vocês. Alguns problemas que estão por detrás desse contexto onde são trabalhados os adolescentes que infracionaram. E aí vocês vão ver por que o sistema não funciona, né? E que o problema não é a lei, é o descumprimento da lei. Porque eles investem mal para cuidar de um adolescente que é internado. Um adolescente hoje dentro da Fundação Casa não custa menos do que 16, 17 mil reais. Vocês vão dizer para mim assim, no ano? Eu digo para vocês, não, no mês. No mês, minha gente, 16, 17 mil para ser tratado pessimamente, para ser tratado pior do que um animal seria tratado né? E onde é que vai esse dinheiro? Todo tipo de situação, todo tipo de má utilização, né? E o menino mesmo não tem, às vezes, uma escola de acordo, não tem uma profissionalização, não tem um cuidado de saúde que ele precisaria. Então, falta recurso? Não. O recurso de São Carlos, da Fundação Casa, deve ser 3, 4 vezes o orçamento de São Carlos, porque são quase 2 bilhões, não sei quantas vezes o de Araras e outros municípios. Então, tem muito dinheiro, mas é usado mal. As estruturas, muitas vezes, são ruins. Ou, quando são boas, são simplesmente prisionais. Tá? Olha aqui algumas fotos que eu dizia para vocês, né? Aí o pessoal diz assim, precisa reduzir a idade penal para ele ir para o presídio mais cedo. Será que precisa? Isso aqui já é um presídio, não tem diferença? Isso aqui não é que eles estão dormindo à noite, não. Quando eu fiz essa foto, todas essas fotos eu fiz pessoalmente, né? Não só aqui do estado de São Paulo, em outros estados também. Isso aqui é 10h30 da manhã, eles estão ali desmaiados, porque não tem atividade, não tem o que fazer, um calor infernal, né? Essa água, vocês não têm ideia do quanto que ela cheirava podre e fazia parte, vocês olham do lado aí, ó, tem os dormitórios deles ali, e eles estão mexendo com ela porque eu estava lá dentro e disse, gente, vamos tirar isso daqui, né? Isso foi lá no Ceará, onde eu vim fazendo um trabalho com o governo, e depois vocês vão ver a transformação dessa realidade. E dizia, gente, não dá para vocês ficarem aqui desse jeito, né? Vamos tentar limpar, vamos desentupir isso aqui. A comida, os pratos são empilhados num carrinho, empurrados lá dentro, salve-se quem puder. Nessa situação particularmente aí que eu vi, nem garfo, nem uma colher de plástico eles tinham. Tinham que comer com a mão. Eu digo assim, nem na casa deles, na favela,
as condições são essas. Olha a quantia de lixo, né? Isso é um refeitório, mas que não está sendo usado e que está desse jeito, cheio d'água, abandonado. Olha aqui, outra cena. Aí nós vamos pensar dengue, vamos pensar tudo que é tipo de contaminação, né? Eu pensava, quando fui visitar, aí, dizer, como que essa diretora tem coragem de me trazer para ver isso aqui? Ela devia se sentir envergonhada, né? De saber que está tratando adolescentes desse jeito. Essa foto de baixo, isso é um sanitário, né? Um banheiro para usar ali. Em que condições? Na casa deles é melhor? Com certeza. Pode ser um barraco, mas vai ser melhor, né? Então, minha gente, vocês estão vendo aí que não precisa reduzir a idade penal. Infelizmente, eles estão vivendo em ambientes que são iguais ao do sistema prisional ou pior. Muitas vezes são pior. Isso aqui é uma unidade do Nordeste, do Ceará, na verdade, que eu entrei, né, depois de dar uma formação para os educadores, porque nós tivemos que constituir uma nova equipe, porque os que estavam trabalhando ali, ninguém mais tinha coragem de entrar dentro, porque diziam que era muito perigoso. Então, não queriam fazer o trabalho, por isso que eles empurravam o carrinho com os pratos de comida amontoados e saíam. E eu dei a formação e disse a eles assim, olha, vocês vão dizer, o padre está falando, tal, para tratar desse jeito, fazer isso, aquilo, mas é fácil para ele, porque quem vai estar lá dentro somos nós. Então, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu entro sozinho lá dentro, né? Se eu sobreviver, ótimo, significa que vocês podem entrar, né? Se eu não sobreviver, vocês rezem por mim, né? Então, esses eram os grandes bandidos que eles diziam que estavam muito preocupados, né? O chefe de todos era o de short vermelho, que está com o celular na mão, né? Então, tinha celular lá dentro, não só um, mais de 30, tinha droga. Agora, a pergunta é, como é que isso entrou, né? Como é que isso chegou para eles? Então, tem diferença do sistema prisional? Recife, que tem uma das piores condições, tem uma unidade que vocês estão vendo aí, olha que maravilha, né? Os mesmos adolescentes tratados como animal num lugar e no outro tratado como qualquer aluno de uma escola nossa. É possível? É possível. Olha aqui um dormitório limpo, arrumado, com o desodorante dele ali, o shampoo e até um ventilador. É possível ter sem que isso sirva para agredir ninguém, para ferir ninguém. Olha aqui essa unidade, a mesma que tinha todas aquelas imagens que vocês viram antes, tem aqui uma semi-liberdade, que parece um condomínio fechado. Sabe qual que é a diferença? É que aqui eles se comportam bem, se comportam como gente, aprendem a conviver em sociedade, e lá eles aprendem a ser bandido. Então, essa é a grande diferença, né? Um tratamento digno tem resposta digna. Um tratamento de criminoso, eles respondem como crime. As mesmas unidades do Ceará, que nós começamos em 2016 a trabalhar lá com o governo, que dava medo, vocês viram tantas dessas imagens. Essa imagem aqui é de dezembro do ano passado, eles preparando músicas de Natal para cantarem, se apresentarem, adolescentes que antes diziam que não se podia estar juntos porque se matariam, e daí estão aí, juntos cantando, se apresentando, né? Ambientes mais limpos, tem que ter segurança, tem o momento de estar fechado, tem, mas isso não significa ter que estar no lixo, né? Cursos sendo oferecidos, certo? Curso de panificação, curso de música, curso de informática. Esses aqui são aqueles mesmos ambientes horrorosos que vocês viram há pouco. Depois de 2 meses em que nós mudamos a legislação, procuramos formar os educadores, olha aqui, cursos para fazer lanche, de culinária, né? Como é que eles podem estar aqui, trabalhar até com instrumentos, porque enquanto está ali tem que trabalhar com faca, tem que trabalhar com outras coisas,
e não tem perigo. Então vejam que o problema não é o adolescente. O problema são as estruturas do Estado, é o descumprimento da lei que gera essa situação, tá? Aqui tem uma frase importante para nós. Quando não se executa o que está previsto na lei, nós estamos negando ao adolescente o apoio, a ajuda pedagógica que permite a ele repensar a própria conduta e redirecionar a vida. Quando a gente mostra uma condição digna de vida, mostra para ele que ele pode aprender uma profissão, barbearia, outras coisas, eles passam a se comportar de uma outra forma. Agora, se eu não ofereço isso, eu estou negando a ele a possibilidade de mudar a própria vida. E aí a gente chega aqui, olha, então nessa questão tantas vezes colocada da redução da maioridade penal. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar bastante, porque ela só vem à tona na época de eleição, ou quando acontece um crime muito grave. Na época de eleição, porque os políticos vão dizer que eles defendem a redução da maioridade penal, mas não fazem nada para mudar. Desde 2002, tem lá na Câmara, a lei foi aprovada em 90, 2002 já tinha projeto para alterar, para rebaixar para 12 anos, para 14, para 16. Por que não muda, então? Porque eles sabem que isso é conversa fiada, que não pode mudar, é um princípio constitucional, o Brasil é signatário de uma legislação internacional e lá os países estão trabalhando para aumentar, não para diminuir. Agora, nós precisamos ficar atentos, então, aqui. Aqui tem alguns princípios que eu gostaria que vocês guardassem para refletir. É uma mentira, uma falácia significa mentira, né? Discutir a favor ou contra. Por quê? É um engano isso. Porque é muito simplista. Eu dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Mas a pergunta é, se a gente reduzir, qual que vai ser o efeito prático? O que nós queremos? Recuperar um adolescente para a sociedade ou nós queremos punir, nos vingarmos pelo que ele fez de errado? A lei não é boa? O Estatuto da Criança e do Adolescente não serve? Ou ele não está sendo aplicado? Porque quando ele é aplicado, ele dá resultado. Então, simplesmente mudar a lei não vai resolver nada absolutamente, porque ela vai continuar a não ser cumprida. O ato infracional precisa ser olhado dentro do contexto que nós trouxemos anteriormente, uma sociedade marcada pela violência, uma sociedade que a violência é propagada à exaustão pela mídia, né? É uma sociedade onde os maus exemplos de corrupção, de ladruagem, de tudo, começa a vir dos governantes e não tem partido, tá? É bom ficar claro na nossa cabeça, né? Não tem partido, porque isso está institucionalizado no país, né? Então, assim, tem tantas coisas erradas. A segurança pública não faz a parte dela, há o policial corrupto, há a milícia. E aí eu acho que assim, eu vou resolver o problema mandando o adolescente mais cedo para a cadeia, ao invés de tentar recuperá-lo. Muito triste. Estamos indo na contramão da história se nós reduzirmos a maioridade penal. Por quê? Porque há países aumentando. Quem tinha 12 passou para 16, como aconteceu nas Filipinas. Quem tem 18 tem passado para 21, né? E assim por diante. Redução da maioridade penal não trará diminuição da violência. É isso que nós temos que ter claro, porque o sistema todo está muito falho. Olha aqui, redução da maioridade penal, ela vai atingir 1% dos adolescentes que cometem ato infracional. E aí, o que a gente vai fazer com os outros 99%? Por que eu digo que vai atingir 1%? Porque ela vai pegar os casos de homicídio, latrocínio, né, que são crimes contra a vida, os crimes graves. Quando aparece uma notícia de que, matou,
triste, terrível, um adolescente que comete um crime desse. A gente acha que todos estão fazendo isso? Não. De quase 20 mil que nós temos internado hoje no país, se tiver 300 que o crime é um homicídio, vai ser muito. Os outros é roubo, é uso de droga, é tráfico, né? Estão estuprando. O número de estupros praticados por adolescente é muito pequeno para a gente achar que a solução é reduzir a maioridade penal. O problema é que a hora que reduzir, eles vão mais cedo para a cadeia, vão sair mais cedo de lá, né? Aí alguém diz assim, mas 3 anos só é muito pouco. Se a gente considerar que a adolescência vai de 12 a 18 anos, 6 anos o período da adolescência, que é um período muito particular na vida e no desenvolvimento de um adolescente, esses 6 anos, 3 anos significa 50% da adolescência dele. E nesse período é um período de transformação, ele muda as atitudes, muda o modo de pensar, muda aquilo que ele quer, se ele tiver a oportunidade. Quantos filhos, sobrinhos nossos passam no vestibular, começa o primeiro ano de faculdade e dizem assim, não é isso que eu quero, eu vou mudar. Eles mudam muito rapidamente aquilo que eles querem. Agora, dá para mudar um adolescente? Dá, mas precisa ser tratado adequadamente. Então, 3 anos é muito tempo. Aí vocês pegam um jogador, vamos falar do Bruno, para não falar outros crimes, né? Rico, poderia estar jogando na seleção brasileira, tem trabalho, tem tudo, para não pagar pensão para um filho, ele mata a mãe da criança, com quem ele gerou essa criança, de uma forma hedionda, traiçoeira, né? Tudo que tem de pior. É um adulto, já sabe o que faz, tem 20 e tantos anos, tem uma vida inteira pela frente, uma vida que pode durar 50, 60, 70, 80 anos, é um atleta. Quanto tempo ele ficou preso? Né? Acho que não dá 10 o tempo que ele ficou no regime fechado. Por que eu acho que... E normalmente, isso porque o crime dele foi bárbaro, mas normalmente um homicídio vai ter uma pena de 18 anos, ele tem que cumprir 1/6 da pena no regime fechado, né? Então, ele vai cumprir 3 anos e ele pode estar solto. A diferença, sabe qual que é? É que com o adolescente a gente tem uma chance de fazer um trabalho educativo. O maior, não. Ninguém tem essa preocupação, infelizmente. Deveria ser feito também com eles, até porque a grande maioria que está no sistema prisional hoje tem entre 18, 19 anos e 26, 27, 28 anos. É a grande maioria. Então, gente, olha aqui, falar da redução da maioridade penal, a gente precisa estar muito atento. Precisamos considerar o quê? Violência gera violência. Se ele vai lá dentro só para receber violência, ele vai sair de lá violento. Depois, ele está numa condição muito particular de desenvolvimento, ele é impulsivo, né? Ele muda rapidamente o pensamento, nós temos que aproveitar tudo isso, tá? Olha a frase de Dom Bosco aí, em todo jovem, mesmo no mais rebelde, há sempre um ponto acessível ao bem. Eu digo para vocês, com a minha experiência, com a minha vivência, de que mesmo aqueles casos mais difíceis, que a gente acha que não tem jeito, no fim tem jeito. A nossa aposta salesiana, na ótica do sistema preventivo, ela tem que ser uma aposta nesse potencial positivo do jovem, e que não foi ainda explorado. Ele fez um ato criminoso, ele teve uma atitude grave, errada, mas quanta potencialidade boa ele tem, né? Nossa, tem uma capacidade de mudar tudo isso. Agora, eu preciso jogar no quê? Na confiança, no explorar o positivo. Reduzir a maioridade penal é trabalhar no confinamento, na repressão, na punição, né?
esse não é o nosso jeito de ser. Ele comprometeu 10, 20, 30% do potencial dele e os outros 70, 80, 90%. Por que nós não vamos explorar isso positivamente? A pedagogia salesiana leva o jovem à razão, a ter consciência dos seus atos. É um elemento do tripé, né? Amor, que é muito importante, vou dizer daqui a pouco por quê. Também a religião, os valores espirituais e a razão. Se ele não entende que o que ele fez foi muito prejudicial a ele, para a família, para a sociedade, para a vítima, ele não muda o comportamento. Quando a lei fala de responsabilização, ela está falando que ele tem que ter consciência de que aquilo que ele fez é ruim. Quando a gente joga simplesmente dentro de um sistema carcerário, ele diz, bom, estão me tratando como bandido, eu me comporto como bandido. Matei e vou continuar matando. Né? Ou roubei e vou continuar roubando, e assim por diante. Tá? Integração social significa oferecer aquilo que está faltando para a família, para ele, é uma escola de qualidade, é um tratamento de saúde para ele deixar as drogas, né? Oferecer uma moradia minimamente em condições. Reprovação da conduta, isso o juiz faz. Quando ele está lá dentro, né, ele tem que cumprir horário, ele tem horário para chegar em casa, se ele está no meio aberto, né, ele tem que frequentar a escola, mas depois, quando ele está lá dentro, ele fica sem escola, ele fica sem uma profissionalização. Então, a reprovação da conduta vira só castigo. Olha aqui, nós temos que cuidar da dimensão emocional, afetiva, é o medo, a raiva, a vingança, os sentimentos. Se não é feito um trabalho nessa perspectiva, como é que eu transformo um coração e uma mente marcado pela dor da violência que sofreu em casa, pela dor da miséria, pela humilhação que passa, pela discriminação, pelo preconceito? Como é que a gente muda sem chegar nesse ponto, né? A pedagogia de Dom Bosco fala de prevenção. Eu preciso intervir nas pequenas coisas, nos pequenos delitos, para não deixar que se agravem. E a resposta tem que ser rápida, imediata. Chegar antes, né, significa investir na proteção. O que é que nós conseguimos mudar em São Carlos com o NAI, que diminuiu drasticamente os atos infracionais graves, teve um período que zerou os homicídios praticados por adolescente? O que nós fizemos? Bastava ele tacar pedra na lâmpada, bastava ele arrumar uma briga na porta da escola? Na mesma semana, ele já estava sendo acompanhado, já estava no cumprimento de uma medida, nós demos agilidade, atenção, e aí entrava assistente social, entrava psicólogo, entrava família. É isso que precisa acontecer, tá? Agora, dentro das unidades, é o que está colocado aí. Não tem atividades pedagógicas, na maioria delas no país, ou seja, não tem aula, não tem profissionalização. Hoje, o que é muito grave, as facções que tomam conta dos nossos presídios, mais do que o governo, está fazendo o quê? Ela está entrando também nas unidades socioeducativas. Uma promotora lá do Acre, outro dia, me questionava sobre isso, e eu falei para ela, olha, se a direção da unidade, se os educadores já aceitam que a facção está lá dentro e querem dividir os adolescentes por facções, não vai ter trabalho pedagógico que vai avançar. Ele já fez a opção pelo crime, então nós não podemos aceitar isso. Tem que ter um projeto pedagógico. Falta esse projeto pedagógico. Percebam quanto é difícil a situação, por isso que eu digo que é muito simplista dizer eu sou a favor ou eu sou contra, né? Nós temos que ter técnicos preparados, professores, psicólogos, pedagogos, isso para acompanhar um projeto de vida, que é o que a gente chama aí de PIA, né? O projeto de vida desse adolescente, ele tem que ter sonhos, ele precisa ser ajudado a avançar nesses sonhos. O que a gente ouve dos adolescentes é isso, eles querem mudar, mas falta oportunidade. Nós temos que trazer essa família, ela precisa ser corresponsabilizada, ela precisa ser apoiada, porque ele vai sair dali em algum momento e vai voltar para a família. E vejam que
mandar mais cedo para a prisão não resolve, por quê? Se eu puser um jovem com 15 anos na prisão, o máximo de pena no país são 30 anos que ninguém cumpre, a não ser o cara que pegou 200 anos e olhe lá, né? Então, se ele sair daí 20 anos, ele vai sair com 35, forte, robusto e doutrinadíssimo no crime. Vai sair devendo para as facções e quando ele sair, ele não vai nem conseguir se libertar da prática do crime, que é o que acontece com muitos jovens hoje, que entram em situações muito simples nas cadeias, mas quando chega lá ele fica devendo para o crime organizado, para não ser estuprado, para ele não passar fome lá dentro, e aí quando ele sai, ele tem que se manter no crime, senão ele não consegue pagar as dívidas que ele assumiu dentro do sistema penitenciário. É para lá que nós queremos mandar os nossos adolescentes, tá? A sociedade tem muita restrição, muito preconceito, né? Para acolher, para oferecer um trabalho, e quando eles têm a oportunidade do trabalho, isso dá para eles novamente a dignidade, né? Eles conseguem. O pior adolescente que eu encontrei no sistema socioeducativo lá no Ceará, que eu até brinco que nunca vi alguém que tivesse nome duplamente de Ângelo, ele chama Gabriel Ângelo, e tacava, né, o terror dentro das unidades, que era tido como se fosse o demônio. Tinha um pavor, nenhum diretor queria esse menino de 16 anos. Eu fui encontrá-lo também no final do ano passado, quando estive lá no Ceará, com grande surpresa minha, Gabriel Ângelo trabalhando numa barraca de venda de peixes, num lugar nobre lá da praia de Fortaleza, né? E aí, para surpresa minha, o dono dessa barraca tinha lá não só ele, mas tinha mais outros 2 ex-presidiários trabalhando. E aí ele estava conseguindo dar a volta por cima na vida dele, tá? Então, vejam que é possível sim recuperar. Nós temos problema de desestruturação familiar, isso é muito grave, então precisamos considerar esse problema, a baixa qualidade do ensino público que leva os adolescentes a se evadirem da escola. Eu estou me perguntando como é que vai ser essa volta depois da pandemia. Muitos daqueles que ficaram sem estudar esse ano, porque não tem computador, não tem celular, não vão voltar para a escola o ano que vem. Eles já se acostumaram a ficar fora da escola, então já tinha quem estava fora, vai aumentar quem está fora, e quando ele está fora, ele está com as portas abertas para o crime, né? A falta das políticas públicas nós já falamos aí. Então, o problema começa muito antes. Nós temos uma sociedade do consumo querendo envolver esse jovem, né? Muito intensamente para consumir, e aí ele não tem como consumir. Falamos da outra vez a banalização da violência, né? A mídia empurra a violência porque isso tem interesse publicitário, vende propaganda, e propaganda dá dinheiro, então ela vai dando sempre notícias violentas para chamar a atenção do público, tá? E depois, na hora H, ela só dissemina o preconceito, porque ela vende como se todos os adolescentes que cometem um ato infracional, como se fossem os piores bandidos, tá? Temos aí, né, o glamour das facções, que hoje mandam mais do que o Estado, né? Imagina quando a gente diz que no Rio de Janeiro, de cada 4 policiais, 3 estão envolvidos com crime, já está com o 6º governador, né, preso e tudo mais, tá? E as benesses que o crime oferece, quando eu dizia que ele garante saúde, garante alimentação, uma série de coisas, né, que o Estado não consegue. Então, tudo isso está por trás dessa situação. Não podemos, né, simplesmente dizer, não, vamos reduzir a idade penal, porque se ele tiver medo de ir para a cadeia, ele não vai cometer o crime. Que medo! Quem surfa em cima de trem, quem vira piruleta com uma bicicleta no ar, quem anda de skate e dá aquelas cambalhotas que eles dão no skate e daí para frente, vocês acham que eles vão ter medo de ser preso? Não, não vão. Até porque, quando ele faz um ato infracional,
ele está acreditando que ele não vai ser pego. Quando ele é pego, ele não diz, eu não podia ter feito isso. Ele diz, deu errado porque a polícia chegou. Quer dizer, nós temos que mostrar para ele que não é porque a polícia chegou que está errado, é porque ele não poderia ter feito. Tá? Então, só para irmos avançando para o final aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Não é a lei que é ineficaz. Tenham isso, certeza disso. O fato é que ela não é aplicada devidamente. A lei esbarra na omissão do poder público e do sistema de justiça. Nosso filho do nosso funcionário, não sei se eu falei isso semana passada, eu falei para outro grupo, tentou o suicídio, né? Uma vez em casa, foi para a UPA, 2 vezes na UPA, e nós precisamos usar a advogada aqui do centro inspetorial para conseguir a vaga que ele precisava numa clínica que pudesse dar um tratamento psiquiátrico para ele. Feliz do nosso funcionário que tinha nós aqui como respaldo. Agora, e quem não tem? Aí pergunta se a defensoria faz a parte dela, pergunta se a promotoria faz a parte dela contra o serviço público que não oferece o atendimento adequado na saúde. Não faz. Então, por isso que eu digo, o problema não é só da Fundação Casa, é da justiça que falha também. Podemos mudar a lei, reduzir a idade penal, e a lei vai continuar não sendo cumprida da mesma forma que acontece com os adultos. Tá? Vejam bem, eu vou me firmar na frase do meio ali, que é o que interessa para nós. Para problema complexo, não há soluções isoladas. Requer ações articuladas, integradas, várias instituições. O trabalho que nós fizemos em São Carlos e que eu tento levar para os estados e municípios é de que nós precisamos trabalhar até mesmo num único espaço físico com a segurança pública, com a defensoria, com o Ministério Público, com o Judiciário, com o programa das medidas socioeducativas, com a assistência social, com a educação, com a saúde. Então, a ação tem que ser articulada, integrada, interinstitucional, multissetorial. Senão, não tem solução fácil, tá? Hoje existe uma coisa que eu vou só mencionar aqui, que é a chamada justiça restaurativa, ou mediação de conflitos, ou círculos restaurativos, que significa o quê? Antes de mandar para o juiz e condenar o adolescente, que a gente procure trazer a sociedade, a vítima, inclusive, a comunidade, a família dele, e procure conversar, compor um trabalho, claro, para aqueles casos que é possível, casos às vezes mais leves, ou caso que até foi grave, mas é uma situação isolada na vida desse adolescente, ou seja, que a gente faça um trabalho que vai ajudar ele a se recuperar e não simplesmente mandá-lo. E para irmos terminando, né? A experiência de Dom Bosco, nós lembramos bem aí do sonho dos 9 anos, não é cuidar de cordeirinhos para que eles continuem bons cordeirinhos, mas Dom Bosco via animais ferozes que Maria e Jesus pediam para ele que ajudasse a transformá-los em mansos cordeiros, né? Então, os primeiros destinatários foram os jovens das prisões de Turim. Temos que pensar nisso e temos que entender que, né, Dom Bosco fez um trabalho para ajudar esses jovens. Vamos lembrar aí o episódio da prisão da generala. Eu tive a oportunidade de repetir isso, levando jovens da FEBEM, em épocas que só havia rebeliões todos os dias na TV, para passearem em São Carlos. E não perdemos nenhum, ninguém fugiu. O nosso sistema salesiano, ele oferece alegria, festa, arte, esporte, e isso é diferente, né, de um lugar que amedronta, que é úmido, que é lúgubre, né, parece uma masmorra. Então, nós precisamos fazer com que o nosso sistema salesiano toque, né, os nossos governantes. Então, por isso que a gente vai para os conselhos, vai discutir. Nós temos um acolhimento que promove
enquanto eu dizia que no sistema do governo é um acolhimento que domina, que oprime, que ameaça. Nós temos o vínculo do afeto, lá é uma autoridade que ameaça, que bate, que pune, né? Então, é isso que nós precisamos. Para concluirmos, a atuação salesiana diante da violência, ela é muito importante para que a gente possa fazer enfrentamento à violência, para que a gente possa enfrentar o problema da dependência química, que está por trás da grande maioria dos atos infracionais, para que a gente possa ajudar a melhorar o sistema socioeducativo, tá? Essa nossa atuação ela é muito importante, porque quando nós trabalhamos na linha, e isso é uma preocupação que nós temos hoje no social, de discutir as políticas públicas, a campanha da fraternidade também chamou a nossa atenção para isso, já o ano passado, né? De que a educação tem que melhorar, tem que ter saúde, é dessa forma que nós vamos combater a vulnerabilidade, a exposição de tantos jovens e suas famílias, né? Nós temos que trazer mediação de conflito, diálogo, ensinar as famílias a conversar. Por que agora na pandemia, né, aumentou o número de maus tratos, aumenta o número de separação? As pessoas não sabem dialogar, conversar, ser tolerantes. Nós temos que fazer, né, um trabalho nesse sentido, é um trabalho salesiano, para ajudar essas famílias a acharem caminhos de diálogo e de entendimento, muitas vezes começando inclusive das nossas, né? Digo por experiência pessoal, tá bom? E precisamos buscar entender que as medidas socioeducativas não estão sendo aplicadas e precisam ser aplicadas. Aqui tem ali uma frase do Papa, mas que eu uso sempre, mas que não vamos precisar, não vamos trazê-la assim, se é que eu já não a trouxe. Em que o Papa diz assim, né, que o tempo ele é superior ao espaço. O tempo significa que nós queremos decidir tudo num único momento. O espaço é fazer um processo para resolver os problemas, né? Trabalhar a longo prazo, sem obsessão de resultado imediato, né? Os prefeitos querem fazer tudo em 4 anos e não vão resolver, eles precisam pensar a médio e longo prazo e ajudar as políticas públicas a ter continuidade. Quando a gente pensa a longo prazo, né, isso ajuda a gente a suportar com paciência situações difíceis, hostis, mudanças de plano, o dinamismo da realidade, né? Então, é o que eu gostaria que acontecesse já com aquilo que vai acontecer depois de um caminho feito na educação. Um dos pecados, diz o Papa, que às vezes se nota na atividade sociopolítica é que eles querem espaços de poder e não desenvolvem processos. Dão prioridade para o espaço hoje, né? E querem resolver tudo de uma forma louca e não procuram tomar posse dos espaços, né? Dos processos para poder fazer com que as coisas se resolvam. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. Nós precisamos ter essa consciência para podermos mudar, transformar, incentivar a educação e não a redução da maioridade penal. Nós precisamos ocupar, né, a função que nós temos de guia, como avô, como pai, como professor, como catequista, né, como coordenador, o que for. Nós temos uma função de guia, nós temos que usar isso para a gente conseguir, diz o Papa, e ter objetivos muito concretos e buscar os meios para conseguir. Temos que usar o nosso espaço para poder transformar a sociedade. Os cooperadores salesianos, ou salesianos e salesianas cooperadores, têm uma função de guia na comunidade salesiana, na igreja, na paróquia, onde vocês estão inseridos. Vamos usar, né, todo o nosso trabalho para ajudar a transformar a realidade, a vida dos jovens, sobretudo entendendo que um problema complexo como esse da violência não se resolve com redução da maioridade penal, nem com mais violência, mas sim com esse método rico que nós temos, que é o sistema preventivo de Dom Bosco.
eu agradeço a vocês a atenção, né, a paciência, e me coloco aí à disposição no tempo que tivermos para poder responder aí alguma questão que possa ajudá-los ainda. Obrigada, padre, por toda essa formação. E nós temos aqui alguns comentários e perguntas, né? Mas eu vou juntar aqui umas questões. Comentários do Ibrahim. E o Ibrahim, ele diz assim, né, um comentário: todos os adolescentes sofrem o desprezo dentro da própria família, independente do nível social de cada uma. E lá fora, esse desprezo acaba, pois, uns adotam o outro, o que no impulso desse convívio fácil e no estímulo de bebida, droga e todo o resto, que é consequência de tudo isso. A necessidade materiais os levam a delinquências e muitas vezes sem limite. A família, embora tenha as necessidades, precisa dispor de um tempo de diálogo para a formação desse jovem. Dom Bosco arrebanhava os mais carentes e tentava na evangelização, na formação educacional de boa conduta e aprendizado profissional, mantê-lo ligado a uma sociedade difícil do convívio naquela época. O que podemos fazer é projetar como ato concreto, invadir a privacidade da juventude e seus mais íntimos da alma e mantê-los de alguma forma do meio. Eu posso comentar rapidamente, até porque o Ibrahim, ele já colocou aí o caminho, a solução, né? A família, tudo aquilo que precisa ser feito. Eu acho que, assim, a reflexão, ela é mais na linha, assim, do que é que nós podemos fazer, né? Às vezes a gente não consegue se aproximar diretamente do jovem, mas a gente pode conseguir se aproximar das famílias e ajudar essas famílias, orientá-las de como elas podem educar os filhos, porque elas também estão perdidas, se sentem inseguras diante da realidade. E o fato é o seguinte: o jovem, ele quer estar no meio dos jovens, né? Ele é ali que ele encontra apoio entre os seus colegas, os seus pares. Então, é natural que ele não vai buscar o adulto, mas ele vai buscar outro que seja igual a ele. Seja para reforçá-lo nas coisas erradas, apoiá-lo, seja para também incentivá-lo para as coisas boas. E aí, eu digo que um dos pecados nossos salesianos, eu coloco para nós consagrados em primeiro lugar, e que vocês podem nos ajudar, é que, assim, nós perdemos muito na qualidade dos nossos oratórios, nós perdemos muito na qualidade dos nossos grupos de jovens, né? Esses espaços salesianos deixam, muitas vezes, de ser um espaço de alegria, de convívio, de entusiasmo, onde os jovens se sentem bem de estar aí, né? Então, ficamos, muitas vezes, querendo cuidar daqueles que estão ligados a um determinado tipo de espiritualidade, tudo mais intimista, tudo mais oração e não sei o quê. E, com isso, nós vamos perdendo outros tantos bons, né, mas que querem dinamismo, querem atividades que os atraiam, né, e isso acho que tem faltado. Então, eu acho que, como cooperadores, vocês podem, sim, nos ajudar, nos interpelar, nos cobrar daquilo que, muitas vezes, vocês vão vendo que as nossas obras não estão fazendo, as nossas paróquias não estão fazendo. Padre. O Luigi, ele fala do ECA, né, que determina os direitos e deveres. Cabe ao responsável comunidade, depois ele acrescenta nos seus comentários. Nós, como salesianos cooperadores, devemos fazer exatamente o que Dom Bosco fez: cativar, ganhar o jovem, trazê-lo para um lado e mostrar uma nova perspectiva. E depois ele ele comenta mais um pouquinho, que na experiência que ele teve de ex-conselheiro tutelar,
e pesquisador da violência doméstica, falta oportunidade ao ente das políticas públicas e ações sociais, culturais e de lazer. Sim, vejam bem, só rapidamente dizer isso, que para a gente mudar esse contexto, nós precisamos justamente intervir na questão das políticas públicas, né, localmente. Uma das grandes dificuldades que nós temos é, por exemplo, quando tem que fazer a eleição de um conselho da criança e do adolescente, que pode, né, opinar nas políticas públicas, pode ajudar a mostrar os problemas que afetam a criança e o adolescente, nós temos muita dificuldade. Nós não temos leigos, leigas, que estão preparados, que estudam as questões relativas ao social para poder ir lá e disputar um conselho. E muitas vezes esses conselhos acabam na mão de gente que tem interesse político, de se promover, de estar ali para querer tirar vantagem para a própria instituição, né? E nós não temos pessoas que ali dentro vão realmente ajudar, né? Ou depende muito do salesiano consagrado, da salesiana, para estar no conselho, ou de alguém que já está trabalhando dentro da nossa obra. Então, eu creio que é muito importante, né, que, enquanto grupo de salesianos e salesianas cooperadores, a gente também procure se aproximar, conhecer o que é o Conselho da Criança, como é que ele funciona, como é que a gente pode participar, como é que a gente vai acompanhar, né, uma reunião de um conselho para ajudar a defender os interesses realmente das famílias mais necessitadas. Isso é muito importante. Obrigada, padre. E a Catarina, ela diz assim que nós precisamos Dom Bosco acolher, ouvir os jovens e dar a eles suporte necessário para uma mudança de vida. Não só, precisamos inspirá-los, né? Dom Bosco dizia que os jovens precisam de referência de adulto. Eu sempre digo que se a referência não formos nós, enquanto pais, amigos, catequistas, parentes, né? Eles vão se inspirar nos jogadores, nos artistas, que muitas vezes levam vidas desregradas, são aqueles que consomem droga também, né? Então, ou nós, como adultos, servimos de modelo, de referência, e aí nós precisamos nos aproximar deles, né? Sem preconceito, com amizade, com confiança, não com desconfiança, né? Porque é isso que vai ajudá-los a se aproximar de nós também. Aí o Domingos, ele acho que ficou um pouco impressionado, né? Porque ele diz assim que os adolescentes, acho que nas fotos que o senhor mostrou lá nas celas, né? As péssimas condições de saúde, de higiene, todo mundo no mesmo dormitório, né? E com isso, o Luigi, ele já pega o gancho e fala, né? Que quem defende quer higienizar a sociedade, se livrando dos delinquentes. Realmente, essa ideia ela é muito forte, né? De que, assim, trancar, prender é uma forma de você resolver o problema limpando a sociedade. Mas nós não vamos conseguir, né? Eu tenho certeza, quando eu falo que nós temos em torno de 20 mil hoje internados, certamente tem muitos outros que fizeram coisas graves, mas que estão soltos. Então, eu tiro alguns e outros continuam, né? Ou porque não são pegos, ou porque tem a conivência do traficante, da polícia. Então, não é o caminho, não é tirar, fazer essa higienização que o Luigi fala, né? É nós conseguirmos ir cuidando dos pequenos para que eles cresçam, né, de uma forma... Quando nós mudamos lá em São Carlos, foi isso, nós tivemos uma ação muito rápida, tempestiva, de trabalhar nos pequenos atos infracionais. Interessava que era uma coisa boba. A gente começava um trabalho ali com o menino e com a família. Em 3 anos, a situação se reverteu, porque se não tem novos entrando, né, no crime, os adultos, os adolescentes, em 3 anos, quem tinha 15 fez 18. Ou ele se ajustou, ou ele foi para o sistema penitenciário. O importante é que eu não continuei alimentando esse sistema de adolescentes.
E a Suzete, ela faz um comentário, né, que infelizmente o que depende é um acolhimento afetuoso do sujeito, que em última análise é vítima da falta de oportunidade. Perfeito. O afeto, dizia Dom Bosco, né, ele é o grande segredo, né? E eu digo o seguinte, que quando a gente se aproxima de um adolescente, de um jovem, mesmo algum que fez coisas muito graves, e nesse sentido, olha aqui uma coisa importante de se dizer, né? Nós, como Igreja Católica, temos uma resistência muito grande de entrar, por exemplo, numa unidade socioeducativa para fazer um trabalho pastoral lá dentro. Felizmente que o noviciado nosso hoje lá em Curitiba vem fazendo isso, em Lorena temos alguns estudantes de teologia fazendo isso, mas nós precisaríamos fazer isso como igreja. Por quê? Porque nós não vamos, os evangélicos estão nadando de braçada, eles querem fazer igrejas, o Edir Macedo tem um projeto para construir igreja dentro das unidades socioeducativas. Agora, para ter mudança, não. Para poder ter mais adepto, para poder, em alguns casos, algumas dessas igrejas evangélicas fazerem lavagem de dinheiro, é um fato, né? Para poderem levar mais gente que vai pagar o dízimo. Agora, nós, se entramos, podemos levar afeto, podemos levar respeito, E quantos deles mudam a partir daí? Gente, vocês não sabem que experiência apaixonante que é trabalhar com esses adolescentes, porque eles têm muita coisa boa dentro, eles só precisam, como dizia Dom Bosco, sentir-se amados, né? O amor transforma. E quando a gente consegue tocar o lado do coração, o lado emocional, fica muito fácil dar outro direcionamento para eles. Mas precisamos vencer o medo. Obrigada, padre. E a Cidinha de Sorocaba, ela faz um trabalho lá com a pastoral do menor. E desde 2006, injeção compartilhada com 3 unidades de internação de adolescente da Fundação Casa. Os funcionários da pastoral do menor fazem o trabalho socioeducativo com cerca de 100 adolescentes. A presença da pastoral do menor tem sido muito importante na melhora do atendimento e na implantação do SINASE, Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Eu tenho certeza, a pastoral do menor, ela tem um papel sempre relevante, né? Toda a história do Estatuto da Criança e do Adolescente e a forma como ela trabalha, né? É muito dentro da nossa visão educativa, e eu fico contente de saber, né, com a Cidinha, que nós temos lá, através dos cooperadores, também uma participação aí, que eu acho que é muito importante, necessária, né, e que pode fazer a diferença. Obrigada. Ele diz assim, padre, forma o senhor e sua equipe busca difundir e incentivar as boas práticas já comprovadas aos demais estados e cidades? Olha, a gente tem feito um trabalho muito intenso, isso que eu coloquei para vocês, a gente tem colocado para todas as nossas obras sociais, para que elas que estão presentes nos conselhos da criança e do adolescente, estão presentes em cada localidade, para que eles façam esse trabalho lá, esse convencimento, essa discussão, esse debate, né? Eu participo de muitos encontros com juízes, com promotores, com prefeituras. Se vocês, no município de vocês, né, quiserem promover um debate sobre essa questão da violência, sobre a questão das medidas socioeducativas, de meio aberto, né, que em muitas prefeituras acontecem no CREAS, mas sem estrutura adequada, né, podem convidar, que a gente vai, né, é um trabalho voluntário, é uma missão, né, que eu gosto de fazer, e felizmente tem outros que têm somado comigo. Nós temos um ex-aluno lá de São Carlos, ex-aluno que morou no abrigo, né, no acolhimento institucional, acho que eu já falei dele, do Júlio,
que está fazendo doutorado nessa área, né, para justamente promover esse tratamento adequado aos adolescentes que infracionaram. E a Cris de Lorena, ela diz assim, que ser salesiano cooperador é também tomar uma posição em relação a essa temática, sempre a favor da juventude. Muito bem, Cristina. Lorena, através do trabalho de um seminarista nosso, o Ronald, mais alguns outros que estão com ele, Guilherme e companhia, eles têm feito um trabalho muito bonito, porque eles conseguiram envolver mais de 30 alunos nossos do Unisal, né, nesse trabalho dentro da Fundação Casa lá. Então, dá para imaginar que são alunos nossos da universidade que estão se formando ali em cursos técnicos de pedagogia, psicologia, outras áreas, e que estão vivendo essa experiência a partir do incentivo de 2 seminaristas. Então, nós podemos ter a certeza de que nós vamos ter ali um número grande de profissionais que vão estar atuando de uma forma diferente dentro da escola, né, dentro dos próprios programas de medidas socioeducativas. Então, acho que Lorena tem feito um caminho muito interessante nesse sentido, através desse trabalho dos nossos seminaristas, dos nossos clérigos lá, e dos alunos da Unisal. Obrigada. A Suzete de Araras, ela diz que o nosso oratório Dom Bosco, né, somos o sal da terra e a luz do mundo na vida de nossas crianças e jovens, para levá-los no caminho. Aqui em Araras, a gente, na nossa obra social, ali realmente é um ponto que só na redondeza ali tem mais de 90 pontos de tráfego, então realmente é um local bem desafiador, né? E é importante que a gente continue, né? Porque tem uma estrutura bonita ali em Araras, né? Então, incentivar, fazer crescer esse trabalho é uma missão salesiana muito boa, muito bonita. A Lucimara, ela agradece o Senhor pela dedicação de estar conosco, nos ensinando, que nós podemos ser sinais de acolhida para orientar a juventude. Devemos estar com eles e estar inseridos no meio dele. Muito bem, eu diria assim que eu até entendo, né, que cada um de nós tem os próprios limites, então não dá para querer que todos nós possamos reagir da mesma forma diante dos problemas, diante das situações, né? Mas eu acho que é muito importante que talvez se eu não me sinto às vezes encorajado para um trabalho mais direto, a assumir determinada missão, há quem se sinta muito receoso quando se trata de falar que alguém cometeu um ato infracional, mas eu acho importante o seguinte: todos nós podemos compreender, né, que é o nosso limite e não necessariamente o limite do outro, da criança, do adolescente e do jovem. Eu falava muito isso para o educador. Quando, diante de uma situação, às vezes a gente não consegue reverter, né, uma situação, não consegue tirar o jovem daquele caminho errado, nós precisamos estar muito atentos antes de dizer, esse jovem não tem jeito. Eu acho que, como Dom Bosco, sempre eles têm jeito, só que às vezes a gente chega muito tarde, às vezes faltou uma intervenção mais rápida, às vezes faltou uma estratégia adequada, né? Então nós precisamos entender também o nosso limite, para a gente não transferir para eles a responsabilidade daquilo que a gente não consegue fazer, né? Ou pessoalmente, ou como grupo, ou como sociedade. Então, às vezes, a falha está em nós, e somos limitados, podemos falhar, né? Mas não podemos simplesmente descarregar a culpa nos jovens, dizendo, não tem jeito, porque mesmo aqueles mais difíceis, a gente cansa de ver que eles têm jeito, sim. E a Cearal faz um comentário também, se a nossa é a salvação da juventude e um futuro promissor, sabendo que a formação acontece especialmente na primeira infância, políticas públicas que favoreçam a qualificação na educação da primeira infância, possivelmente garantiria um promissor aos nossos amados jovens.
É uma constatação, né? Se a gente fizer esse caminho da educação, se nós conseguirmos oferecer para eles uma sociedade melhor, eu tenho certeza que vai ser melhor para todos nós, né? Então, não é prisão que nós temos que oferecer, nós temos que oferecer esperança, nós temos que oferecer, né, condições de vida mais dignas, porque isso é o que transforma, né? Temos que acreditar nisso, lutar por isso, trabalharmos para isso. E, assim, muitos estão agradecendo o senhor, né, pela formação, e o Donato, ele pede até desculpa, mas ele pergunta qual é o nosso papel e o que é a Rede Salesiana Brasil de Ação Social. Ele pede até desculpa pelo desconhecimento dele, Tá. Mas ele gostaria que o senhor explicasse. Não, ninguém é obrigado a saber, e tem salesianos que talvez não saibam. Quando eu falo de salesianos, estou falando de professos. Então, a rede, quando a gente fala de Rede Salesiana Brasil, é os salesianos e as irmãs salesianas, as inspetorias todas unidas para levar o projeto educativo pastoral salesiano para todo o Brasil, no campo das escolas, no campo da ação social, no campo das instituições universitárias e no campo da comunicação, tá? E o que nós temos feito enquanto ação social é justamente procurar nos aproximarmos uma obra da outra, refletirmos juntos, estudarmos juntos, assumirmos compromissos juntos, fazermos formação juntos, porque fazer isso sozinho é muito difícil, para justamente potencializar o nosso trabalho. Nós fazemos muita coisa boa, gente, né? Nós somos em torno de 110 obras sociais no país, salesianas, e tem outras que estão assumindo junto conosco, não são salesianos, mas estão integrando a rede. Outro dia eu fui, né, aproximar de uma obra lá em Mococa, e que está se inserindo agora. Então, nós somos 110, atingimos cerca de 85 mil crianças e adolescentes diretamente, mais as famílias, né, e outros que fazem parte da família. Nós temos um investimento, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, em torno de 175 milhões, né, que as nossas obras movimentam todos os anos para fazer toda uma ação social muito grande. Então, esse trabalho da RSB Social é mostrar isso para nós, em primeiro lugar, para a sociedade, para dizer, olha aqui, né, é possível fazer. Nós estamos buscando fazer. Precisamos, sim, fazer sempre com maior qualidade, com maior profissionalismo, olhando não só para as nossas estruturas, essa é a grande reflexão que a gente faz com os nossos educadores, não só olhando para as nossas estruturas, para os nossos muros, ao interno das nossas obras, mas indo para a sociedade, indo para o território. Por isso, a participação nos conselhos, por isso, o diálogo com o judiciário, com o Ministério Público, com prefeituras, né? Nós sempre precisamos ir além dos nossos muros, porque nós cuidamos de 100, 200, 400, 500, ou 1.000 que seja, mas nós temos centenas e milhares de outras crianças, adolescentes que precisam do nosso trabalho e que não conseguem chegar até nós. Eu digo que os que nós atendemos são muito pobres, mas há aqueles que são mais pobres ainda, que são tão pobres que a família não tem sequer a capacidade de dizer assim, eu vou lá procurar os salesianos, as salesianas, para poder ajudar meu filho, né? E vem criança do mesmo bairro, uma que os pais vão atrás de procurar ajuda, e outras que nem isso eles são capazes de fazer. São os mais pobres dos pobres, né? Então, nós precisamos chegar até eles também. Então, já está muito bom, mas nós estamos indo para o final. A gente vai pedir a bênção para o padre Aguiar, e desde já a gente agradece muito toda essa disposição do Senhor de estar conosco, né? E agradecemos todo o pessoal, centros locais, províncias, enfim, cada salesiano cooperador. Muito obrigada. E até a próxima formação, que será no dia 10 do
do 10. Eu que agradeço, então, a oportunidade, mais uma vez, estar com vocês, a atenção, a acolhida, né, através da Cristina, do Marcelo, agradeço a todos os centros que participaram, a todos aqueles que estão conosco, e peço mesmo que Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, cubram, né, com as suas bênçãos, com a sua inspiração, com a força do nosso carisma, a vida de cada um de vocês, para que na família, na rua, na sociedade, no nosso trabalho, na igreja, nós possamos ser sempre sal, luz, né, para transformar a vida dos jovens, acreditando neles, tá bom? Debaixo de vossa proteção, nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Pela intercessão da Mãe Auxiliadora, através do seu carinho materno para com cada um de nós, desça sobre todos vocês, sobre as famílias de vocês, a bênção do Deus de amor e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos, viu? Muito obrigado.